elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora. Aqui estamos nós, reunidos entre irmãos e amigos, com ideais cristãos. Aqui estamos, na companhia de nosso anjo de guarda, ao nosso lado, nos acalentando num abraço amigo. Nesse momento, a equipe espiritual preparou um ambiente para nós. E aqui estamos, para rever nossos conceitos, nossas atitudes, entre os ensinamentos de Jesus, os quais, dentro de instante, através da palestra a ser proferida, vamos aprender, vamos recordar a nossa intenção sempre, pôr em prática, se possível, boa parte desses ensinamentos no nosso dia a dia. Só assim, vamos evoluir cada vez mais espiritualmente, crescendo sempre na essência e no amor de Jesus. Por isso, vamos ficar atentos à palestra a ser proferida, às lições que vamos aprender. E nesse momento, aproveitando o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo, Edmir Garcia, Edmir Tudo, que vai proferir a palestra da noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal da evangelização agora vai se deslocar, né? É com muito prazer, com muito carinho que nós retornamos a esta casa, cidade de Pirangi, que eu tenho um carinho enorme. Sou professor aqui, né, na COEP, e venho fazendo palestra aqui nessa casa algumas décadas, eu acho, né? Pelo menos uma vez por ano aí nós estamos aqui. Eu sou do Centro Espírita do Calvário ao Céu, em Bebedouro, e sou nascido e criado lá. E muito cedo eu tive a oportunidade de conhecer o Chico. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência. No movimento espírita não tem santo, né? Nós não santificamos ninguém, não entendemos que as pessoas são perfeitas porque estão no mundo de expiações e provas, mas com certeza o Chico é uma pessoa que merece ser estudada, principalmente a sua vida, os seus exemplos. Logo no começo do século XXI, o SBT fez um programa de várias semanas para eleger quem era o brasileiro mais importante de todos os tempos, dos 500 anos aí de Brasil. E pegaram nomes de políticos, de esportistas, artistas, então Pelé, Ayrton Senna, Silvio Santos, Roberto Carlos, Dom Pedro II, enfim, várias pessoas importantes na história do Brasil iam disputando semanalmente e alguns eram eliminados, outros iam ficando para continuar na disputa. E a final foi entre o Chico Xavier, entre a Princesa Isabel e o Santos Dumont. Talvez vocês se lembrem disso. Começo lá, 20 e poucos anos atrás. E qual não foi a nossa surpresa quando o Chico Xavier venceu essa disputa, né? Vocês encontram vídeos na internet aí, com 71,5% dos votos. Né? Os outros 28% aí, divididos entre a Princesa Isabel e o Santos Dumont. Então veja, né? Nesse momento, nós espíritas somos, segundo o censo, 2,5% da população. Então imagine que, sendo 2,5% e o Chico tendo 72% dos votos, quem votou nele foram os católicos, foram os evangélicos, ou seja,
o Chico não é nosso espírita, né? Ele é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio da humanidade. Ele só não foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por questões de interesses religiosos, né? O pessoal não quis indicá-lo, mas ele concorria a isso. Algum tempo depois dessa pesquisa, essa era uma pesquisa estimulada, ou seja, davam os nomes e a pessoa escolhia entre eles. Mas um site fez uma pesquisa não estimulada, só fez a pergunta: quem você acha que é o brasileiro mais importante de toda a história? Sem colocar nenhuma opção. E o Chico ganhou novamente. Então veja, é muito interessante nós pensarmos que a doutrina espírita se desenvolveu muito em função da pessoa de Francisco Cândido Xavier. Como eu disse, não é santo, mas é um exemplo que nós devemos seguir. Muito do que nós conhecemos do Chico é o que o Emmanuel falou através dele, o que o André Luiz falou através dele, o Dr. Bezerra de Menezes, mas hoje eu trouxe algumas coisas que o Chico falou, algumas coisas do próprio Chico. Nas minhas idas lá, né, com 14 anos foi a primeira vez, e aí a gente foi regularmente, o Chico desencarnou em 2002, 23 anos atrás, no dia que o Brasil foi campeão do mundo. Ele sempre dizia que ele ia desencarnar num dia que os brasileiros estariam felizes, para nem prestarem atenção no desencarne dele. Até nisso, né, o projeto de humildade dele, de não querer chamar a atenção. Para quem é um pouquinho mais velho, deve se lembrar que naqueles dias ele estava internado e as câmeras de TV que estavam em frente ao hospital gravaram como que uma luz saindo da janela do quarto dele, né? E aí perguntaram para ele, falou: Chico, o que foi essa luz, né? Ele falou: foi minha mãezinha, né, que veio aqui me visitar, dizendo que já está quase no momento de eu retornar à pátria espiritual. No primeiro dia que eu cheguei a Uberaba, levei 4 perguntinhas dentro do bolso para perguntar para ele naquelas filas imensas, que às vezes acabava às 4 da manhã. Mas quando a gente entrava na aura do Chico, a 10, 15 metros de distância, a emoção era tão grande que eu fiquei na fila chorando, passei chorando e não consegui perguntar. Como eu fui outras vezes, depois tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho com ele. Então, vamos lá. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Porque normalmente a gente fala assim: agora eu estou estudando para o vestibular, não dá para eu ajudar o próximo. Agora eu estou na faculdade, agora eu vou casar, agora nasceu o primeiro filho, agora nós vamos sempre procrastinando, postergando, né, esperando condições ideais de tempo, dinheiro para ajudar as pessoas. E o Chico dizia: não precisa nada disso. No lugar que nós estamos, na família que nós estamos inseridos, no trabalho que nós estamos, na cidade que nós vivemos, com os recursos materiais que nós temos, nós podemos ajudar as pessoas, nós podemos ouvir as pessoas, nós podemos nos qualificar para vários tipos de trabalho, sejam eles profissionais ou voluntários, ou ambos. Podemos fazer, tanto profissionalmente quanto voluntariamente, trabalhos que auxiliem. Então ele dizia que nós não precisamos de condições perfeitas para ajudar. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou, tem 2 Cs ali, a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Aqui o Chico estava dizendo o seguinte, que muitas vezes nós, enquanto indivíduos, ou a casa espírita, ou outras instituições religiosas, pretendem resolver o problema dos outros. Fala: não, vem cá, vou resolver para você. Os pais querem resolver o problema dos filhos. E olha o que o Chico estava dizendo. Ele falou: nem Jesus fez isso. Não é nossa função resolver o problema dos outros, porque o mérito tem que ser da pessoa. É nossa função orientar, dar exemplo, aquilo que nos cabe é isso. Mas apenas a pessoa pode fazer o trajeto dela. Quem assistiu o filme Nosso Lar deve se lembrar que André Luiz estava em área de sofrimento, do umbral, e a mãe dele já se encontrava em condições bem melhores.
Tanto que André nem conseguia entrar na vibração que a mãe se encontrava e nem via a mãe. Por que a mãe não foi lá e tirou o André Luiz dessa região? Porque não é assim que funciona. Porque nós precisamos dos nossos esforços pessoais. Não adianta eu chegar no mundo espiritual e dizer assim, eu era amigo do fulano, né? Filho da fulana. Não é isso que vai resolver. Nós precisamos palmilhar o caminho pelas nossas próprias pernas. E quando a gente quer resolver o problema dos outros, normalmente é o nosso orgulho gritando dentro da gente, né? Dizendo que nós somos bons demais e que podemos resolver o problema dos outros. Não, eu amo por nós dois. Tem como, né? Só me cabe o meu amor. O amor do outro cabe ao outro. Assim deve ser, né? Quando a gente quer direcionar demais a vida dos filhos, dos netos, isso com certeza não é a orientação da doutrina, e é isso que o Chico estava nos dizendo. Chico era muito ecumênico, né? Ele gostava de pensar e pregar de forma ecumênica, ou seja, todas as religiões irmanadas. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. E essa é uma questão muito importante, porque a doutrina espírita é a única que não é salvacionista. Nós não temos, né, na escrita espírita aquela ideia assim, olha, vem para o centro espírita que você estará salvo. Essa não é uma ideia da doutrina espírita. Ao contrário, a gente diz assim, você vai provavelmente aumentar muito a sua responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento, então vai aumentar a responsabilidade, mas a doutrina vai oferecer ferramentas para que você possa superar as suas dificuldades, para que você possa vencer as provas e superar as expiações que muitos de nós trazemos. Ou seja, não é fora do espiritismo. Aliás, no mundo espiritual, essas divisões religiosas pouco importam. Eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos, médium, vidente também, e que nós percebemos no grupo de trabalho espiritual é que tem padres, que tem pastores, que tem o pessoal, os espíritos ligados à Umbanda, todos estão ali para nos auxiliar. Então eu estou dialogando com um irmão que desencarnou e que era evangélico. Ele não confia em mim. Ele fala, não, esse negócio de espiritismo aqui, reunião, eu acho que isso daqui é coisa do demônio. Ele falou, você não gostaria de conversar com um pastor? Claro, aí eu quero conversar. Aí tem um pastor lá na equipe espiritual que vai conversar com ele. Assim é com outras religiões. Ou seja, não é fora do espiritismo, né? Não adianta nós frequentarmos a casa espírita, fazermos palestra, assistirmos palestra, aplicarmos passos, recebermos passos. É bom até esconder isso do currículo quando chegar lá, né? Porque se a gente chegar falando assim, porque eu era isso, fui dirigente, fui palestrante, né? E o pessoal, o mentor lá vai ficar olhando para a gente, balançando a cabeça e dizendo assim, puxa, e nem assim se modificou? Ou seja, o que importa é a transformação que nós fazemos, e não se nós adotamos um título, né, um rótulo de espírito. Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Eu estava lá em Uberaba, eu lembro quando o Chico falou isso, e o assunto que surgiu ali na conversa, na verdade, de sábado à tarde, ele gostava de pregar ali embaixo do abacateiro. Tem até um livro, né, A Sombra do Abacateiro. Era um calor terrível, Uberaba é quente, né? E ele ficava lá debaixo do abacateiro. Espíritos como ele, Francisco de Assis, Jesus, eles não precisam de templo, né? Eles gostam de pregar ao ar livre. E o Chico, então, foi questionado. Falou, Chico, os políticos que ficam lá no bem bom... E ele respondeu isso, ele falou assim, eu não gostaria de estar no lugar deles, porque eles estão recebendo uma prova, uma chance, e muitos, não todos, mas muitos falham. Na próxima pergunta, ele vai complementar, na próxima frase, melhor dizendo, olha só, a omissão de quem pode não auxilia o povo, e aqui ele não está falando só de políticos, é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos na Terra em lastimável situação na vida espiritual.
Ou seja, ele falou, seja empresário, seja político, seja a pessoa que tinha uma condição intelectual bastante destacada, e não usou disso em benefício do próximo, ele falou, quando retorna ao mundo espiritual, eu tenho visto essas pessoas lamentarem muito. Falou, puxa, eu devia ter aproveitado melhor os meus recursos intelectuais para ajudar, ou os meus recursos financeiros, ou o poder político que eu tive por um tempo. Enfim, aquilo que nós temos de mais forte é para ajudar o mais fraco. Assim dizia o Cristo, e a doutrina espírita vem nos reavivar, não é, o ensinamento do Cristo. Chico, então, fazia exatamente isso. A ideia era, que ele dizia, era orar pelas pessoas públicas, não políticos só, mas todas, porque é muito difícil, porque muitos falham na tarefa. E, como ele falou na primeira frase, eu não gostaria de estar no lugar deles, porque ao chegar ao mundo espiritual vão se deparar com essa situação. Tem uma situação também que ele dizia muito, né? O Chico estava com um pé aqui e um no mundo espiritual. Ele via o mundo espiritual o tempo todo. Então ele percebia que as pessoas lamentavam muito, e ele vai falar isso já já, a perda de tempo. E essa é uma questão que nós temos que nos preocupar. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As dificuldades nos impelem a caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Ele tinha angina, né? O coração doía. No olho dele escorria pus, doía muito também. Então ele ficava com um lencinho limpando. E as pessoas diziam assim, ele tinha vários problemas de saúde. As pessoas falavam, Chico, mas esses problemas de saúde seu tipo assim, é marketing, né? É mais para que as pessoas falem, nossa, olha o Chico. Ele falou, não, é expiação. Eu preciso passar por isso. Olha que interessante, né? Sempre a humildade dele. Ele falava, é expiação. Eu ainda preciso passar por isso. E a humildade dele era tamanha que ele era muito espirituoso, muito alegre. Um dia uma senhora chegou para ele, também estava lá e lembro dessa situação. Chico, porque um espírito me revelou que eu fui uma das mártires do cristianismo. Eu morri no Coliseu, devorada pelos leões. Imagina, Chico, se naquela época eu já era uma mártir do cristianismo, o que você era? Ele falou, eu era uma pulga do leão que te comeu. Não é? Ou seja, né, a pessoa querendo se exaltar muito e o Emmanuel era tão duro que dava pena. Às vezes ele queria, dentro da humildade dele, falar, eu sou um verme. Aí o Emmanuel um dia apareceu e falou, seu Chico, não fala que você é um verme não, que você não tem a utilidade do verme. O Emmanuel até isso, né, dava dura. Aliás, mentor costuma ser assim, bem rigoroso com os seus orientados. Quando ele diz aqui, até as críticas nos auxiliam muito. E é verdade, não é? Quando nós somos criticados, nós somos obrigados a refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Será que estão me criticando? Por que motivo? Né? Estão certos? Não estão? E ele vai dizer daqui um pouco. Olha só. Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Isso aconteceu por causa de uma reportagem que saiu na revista O Cruzeiro. O pessoal lembra do Cruzeiro? Quem lembra aí levanta a mão, vai denotar a idade, eu lembro também. Então, a revista O Cruzeiro, 2 repórteres foram lá, ele não gostava de dar entrevista por isso, porque o pessoal distorcia depois a fala. E saiu na revista que ele ficava com o dinheiro dos livros. Ele estava muito chateado com isso, porque o país inteiro leu aquilo, estava lendo aquilo, e ele estava chateado. O Emmanuel apareceu e falou, Chico, por que está chateado aí, cabisbaixo? Ele falou, Emmanuel, você viu aí a reportagem que saiu? Eu não falei nada disso para eles, e eles colocaram uma mentira lá. Aí o Emmanuel respondeu isso, falou, Chico, o que eles falaram é verdade? Não, Emmanuel, você sabe que não. Então você não tem que se preocupar. E se fosse verdade, Chico, você não tinha do que reclamar. Portanto, vamos trabalhar? Essa era a ideia, né? Quer dizer, vamos trabalhar, porque se não estão...
Vocês imaginam, olha que frase interessante, né? E brincalhona. Nós não vamos ficar nem um dia a mais ou a menos no umbral por causa das opiniões que as pessoas têm sobre nós. Nós vamos passar por lá o tempo que nós precisamos passar. Se precisarmos, obviamente. Como a maioria, claro, passa por... Umbral é portal, né? A transição ali. Quase todos precisamos passar. Lembrem-se que nosso lar é região umbralina, tá? Então, quando a gente fala umbral, a gente está falando de uma gama de possibilidades aí. Então, não vamos ficar mais ou menos porque a outra pessoa acha que eu sou muito bom ou muito ruim. Eu vou passar por aquilo que a minha consciência acusar que eu estou necessitando. Tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Carecemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmica que se antepõe às forças do mal. Na nossa casa espírita, nós temos o SEC, né, que é o Centro Espírita do Calvário ao Céu, tem um braço, que é uma outra instituição, que é o CAEC, Centro Assistencial Espírita do Calvário ao Céu. Quando você está descendo a rampa para sair do shopping, lá em Bebedouro, você dá de cara com um albergue noturno, com uma quadra ali. Ali é um dos 2 prédios do CAEC, que eu estou presidente, né? E nós temos o outro prédio, onde funcionam as proletárias do bem, enfim. Nós temos várias obras assistenciais, projetos e tudo mais. Por que eu estou ligando a essa frase? Porque, às vezes, vai entrar o período mais frio, a gente passa na rua e vê alguém deitado na rua. Não dá para pegar e levar para nossa casa. Né? Às vezes a gente sabe que alguém está passando necessidade básica, mas não dá para a gente ajudar materialmente todos. Então a gente institucionaliza o bem. A gente cria instituições que vão fazer isso. Então o albergue único que tem em Bebedouro é dos espíritas. Quando a pessoa está, principalmente no inverno, ele enche. As pessoas vão dormir lá, tomar banho, a gente dá a janta, dá o pijama para eles dormirem, o café da manhã. Ou seja, a gente juntou esforços, né, mantém a instituição para institucionalizar o bem. É isso que o Chico está falando. Ele falou, vamos juntar força e vamos ajudar as pessoas. Ontem eu estava dando uma aula na Mocidade Espírita e falando isso. A arrecadação que é feita no domingo de manhã, da campanha Alta de Souza, no sábado na porta do supermercado, é feita por um grupo de pessoas no domingo, outro no sábado, e aí vai para as proletárias do bem montar as cestas básicas na quarta. Essas pessoas às vezes nem se conhecem, mas a gente auxilia muitas famílias com isso. Isso é institucionalizar o bem. Isso é juntar pessoas bem intencionadas para ajudar o próximo, não é? Então, as casas espíritas podem e devem fazer isso. Eu sei que vocês também fazem. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento, não julgar, definitivamente não julgar quem quer que seja. E nós temos o péssimo hábito de julgar. A gente bate o olho na pessoa e fala assim, nossa, que pessoa bonita, que pessoa feia, que roupa bonita, que roupa feia. Já olha julgando, né? Isso é um hábito que nós devemos perder, nós devemos combater. Por que a pessoa fez aquilo? Eu não sei. Eu não conheço a história dela, eu não sei os motivos que levaram ela a cometer um erro, porque eu também cometo erros. E, claro, para os meus erros eu tenho 1000 justificativas. Ah, mas é porque você não sabe isso, aquilo, aquilo outro. Mas para os erros dos outros a gente já aponta o dedo, já julga. Então a ideia que o Chico está dizendo é não julgue ninguém. Numa das vezes que eu estava lá, eu cheguei e escutei uma fofoca entre os trabalhadores lá. O pessoal falou assim, lembra daquele casal novinho que estava aqui? Eu falei, lembro, da última vez que eu vim, a moça estava grávida, né? Eu falei, pois é, ela teve o neném e morreu. E o moço já casou de novo, ela nem esfriou no túmulo, então estava rolando uma fofoca entre os trabalhadores que ajudavam o Chico. O que você acha? Eu falei, não acho nada, né? Nem conheço eles assim, venho aqui de vez em quando. Porque eles eram pessoas pobres materialmente, não tinham familiares em Uberaba, e ele ficou com um recém-nascido, né? A esposa morreu, não sei se no parto ou logo em seguida, e ele então logo estava morando com uma outra moça. Bom, aí o Chico psicografou, aí ele foi ler as cartas.
Uma das cartas que ele leu era da mãe desencarnada, agradecendo a segunda mãe por estar cuidando do filho dela. Aí você via o pessoal da fofoca só baixando a cabeça, assim, né? Tipo, julgando as pessoas. A gente não sabe o plano reencarnatório de ninguém. E já estava ali julgando, né? Quem sabe? A mãe, inclusive, estava dizendo obrigado, né? Você foi um anjo que apareceu na vida do fulano para cuidar da minha filha, porque senão não ia ter condição. Então, olha que coisa, né? Esse ensinamento do não julgar, como é importante. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse o ofensor. Isso é o contrário do que a sociedade costuma ensinar para os filhos. Então, espíritas, cuidado, né? Às vezes a gente aprendeu isso lá na nossa infância e vem reproduzindo sem passar pelo crivo da doutrina. Então, qual é o dito popular? Antes ele do que eu, né? Que se tiver que perder, que seja ele, não eu. O Chico está falando o contrário. O Chico está dizendo o seguinte: eu não gosto de ser ofendido, ninguém gosta. Mas entre ser ofendido e ser o ofensor, eu prefiro ser o ofendido. Porque eu não respondo pelos atos do outro, eu respondo só pelos meus atos. Então, se eu sou o ofendido, eu não vou ter que responder por isso. Mas se eu sou o ofensor, aí sim. Tenho 3 filhos e sempre criei pensando nessa frase, né? Dizendo assim, se alguém tiver que perder, né, instrução para eles levarem para a escola, para a vida. Se alguém tiver que perder, que seja você. Nunca faça o outro perder. Ah, pai, você eu sei que tem estrutura para perder e aguentar o tranco. O outro eu não sei. Você tem estrutura familiar, você tem estrutura para saber o que fazer com essa perda. O outro eu não sei. Então, não faça o outro perder, não prejudique. Mas é assim a sociedade? Não precisa responder, não. Só pensa. Um sempre querendo levar vantagem sobre o outro, não é? Infelizmente, não seguem, né, isso que o Chico nos dizia. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Eu havia adiantado isso. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que eu deveria ter feito. Eu fico apavorado quando eu vejo isso. Se o Chico não fez 1/10, eu fico apavorado. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Olha, irmãos e irmãs, se a gente pegar o dia, da hora que acorda, da hora que dorme, e for tirando o que não é essencial, vai sobrar pouca coisa. A gente perde tempo demais passando o dedo lá no celular, né? Olhando as Netflix da vida e coisas que tal. Ou seja, a gente faz muito pouco. Vai 1, 2 vezes, 2 horas da semana na casa espírita e acha que está fazendo muito. Se vai a terceira, alguém da família fala, mas está fanático, hein? Ou seja, a gente não faz tudo o que poderia. A gente não aproveita o tempo da melhor maneira possível. E veja, não é só na casa espírita, até talvez tenha passado uma ideia errada com a frase anterior. Eu posso fazer o bem em qualquer lugar. A gente já falou disso. Não preciso necessariamente estar na casa espírita. Mas, normalmente, a gente põe os nossos interesses à frente. E aí, quando chegamos ao mundo espiritual, nós imploramos para reencarnar, imploramos para ter aquelas oportunidades, e quando retornamos, lamentamos que não soubemos aproveitar, né? Então, sabe aquele parente difícil? Eu sei que aqui em Pirangi parece que não tem, né? Parente difícil? Beleza. Mas vocês devem saber de alguém que tem? Então, aquele parente difícil, nós imploramos para estar com ele. Às vezes é um espírito que há quantos séculos estamos ali, um devendo para o outro, e aí a gente não aproveita, se afasta da pessoa. Eu não sei se já fiz a palestra do perdão aqui, mas vale a pena ilustrar com essa história. Eu fiz essa palestra em Araraquara, uns anos atrás, do perdão, e no fim da palestra eu brinco, eu falo, tarefa de casa. Se você tiver alguém para perdoar, vai perdoar logo, né? Vai enquanto estás a caminho com ele, porque a gente não sabe quanto tempo estaremos aqui. Bom,
todo ano eu vou nessa casa em Araraquara em julho. Cheguei no ano seguinte, uma senhora chegou antes da palestra e falou assim: o senhor que é o palestrante, né? Eu falei, sim. Eu fiz a tarefa de casa. Eu falei, desculpa, não entendi. Ela falou, lembra que ano passado o senhor falou do perdão? Eu falei, ah, sim, já lembrei, então entendi agora. Eu falei, mas o que é a tarefa de casa? Estava leve até esse momento. Ela falou assim, naquele domingo, eu saí do centro e fui na casa da mulher da mulher cujo filho atropelou e matou o meu filho. E ela me viu, ficou assustada, mas ela veio até o portão, eu a abracei, nós choramos juntas, o filho dela está preso, o meu está morto, e nós nos tornamos amigas, eu trouxe ela para o centro e eu fiz a lição de casa. Isso é aproveitar o tempo. Isso é sair com o ensinamento na hora da prece, nosso irmão comentou isso, né? A gente tem que sair do centro com as lições e praticar. Porque senão de nada adianta, não é? A questão mais aflitiva, eu já falei o fim. Tá. Agora essa última frase. Essa mais famosa dele, às vezes algumas casas espíritas que a gente chega, uma em Barreto chama Nosso Lar, tem uma outra que chama Chico Xavier, que o pessoal até escreve na parede, assim, na frente do centro, essa frase. Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas podemos agir diferente a partir de agora e fazermos um futuro melhor. Porque realmente não é possível nós chorarmos o leite derramado. Ah, eu devia, eu não devia. Isso não tem como voltar atrás. Sabemos disso, não é? Não tem como eu corrigir o erro lá antes de fazer. Mas essa é a beleza da doutrina espírita, e o Chico está representando isso na frase. Nós somos reencarnacionistas. Nós temos tempo para refazer. Nós temos tempo aqui, no mundo espiritual, nas próximas encarnações, para refazer o caminho. Mas quanto antes começar, menos sofrimento. Não é? Quando a gente, voltando até na palestra do perdão, quando a gente tem que perdoar, primeiro eu tenho que tomar a decisão de perdoar, né? É uma decisão. Depois eu vou ter que me preparar, e isso leva tempo, até que eu consiga repor aquilo que foi retirado. Então, é um processo, por isso que às vezes precisamos de uma nova existência terrena juntos. Agora, essa encarnação nós estamos no Brasil, aqui em Pirangi, uma cidade tranquila, temos uma casa espírita, e a próxima? E se nós encarnarmos num país, e aqui nada contra o país, não estou criticando, mas, por exemplo, se nós nascermos no Irã, nós seremos espíritas? Não. Teremos ensinamentos bem diferentes. Ah, mas eu não vou regredir. Não vou regredir, mas terei uma outra forma de educação, valores diferentes. Não só lá, poderia citar várias situações, ou até numa família muito materialista, enfim. E aí, provavelmente, eu não vou ter a lucidez que eu tenho como espírita para realizar essa tarefa. Vamos ver aqui se nós conseguimos. Qualquer coisa eu peço ajuda aqui para a universitária. Se nós conseguimos passar uma música do Fábio Júnior. O Chico atendia muito artistas, né? Como é que eu aumento aqui? 2 cliques na tela, isso. Pronto. Apareceu uma senhorinha, não sei se vocês conhecem ela, Dona Nena Galves, que era uma ajudante do Chico, né? Ela estava aí no show esse dia. O Chico recebia todos os artistas, né? Hoje parece-me que começou a reprisar a novela A Viagem, né? Que é uma novela que vai levar muitos não espíritas a perguntarem para vocês, familiares, no trabalho, sobre as coisas que acontecem lá. Claro, né, é uma novela, então tem toda uma romantização do mundo espiritual e de todo o processo obsessivo, mas é uma chance que nós espíritas temos
de mostrar o mundo espiritual para o grande público. Quando o Chico esteve lá no começo da década de 70, no programa Pinga Fogo, o programa era para durar 1h30, mas a audiência foi tão estrondosa que o diretor, o Vanucci, né, que era o diretor, falava assim, segue o programa, deixa rolar o programa. E o programa durou 4 horas. Foi tão importante aquela presença do Chico no programa Pinga Fogo, respondendo perguntas, que a partir daquele momento os espíritas já estavam recebendo nas casas espíritas orientação de que uma enxurrada de gente viria para a casa espírita. E um companheiro que desencarnou agora recentemente em Ribeirão Preto, chamado Meri Seba, Meri na época já era da USE em São Paulo, e ele pensou, se as pessoas vão correr para a casa espírita, é importante que elas iniciem da forma correta. E fez aquela campanha que até hoje, mais de 50 anos depois, ela existe, que é comece pelo começo. Ou seja, comece lendo Allan Kardec, né? Comece estudando as obras básicas, para depois ler André Luiz, estudar as outras obras. E eu encerro, né, naquela experiência que eu disse para vocês aos 14 anos, quando eu estava na frente do Chico e não conseguia falar nada porque estava emocionado. Ele colocou a minha mão entre as duas mãos dele assim e sorriu, falou assim, não, dessa vez você não vai conseguir falar. Então ele sabia que eu queria falar com ele, né? Mas não tem problema, das próximas você fala. Só quero te dizer que tem muito trabalho pela frente, né? Eu era um menino de 14 anos, mas com certeza foi uma experiência que mudou a minha vida. Então, o Chico é uma figura que nós, né, que tivemos a oportunidade, nós todos, de compartilhar a mesma doutrina que ele, temos que valorizar muito. Então, nós primeiro fazemos a prece, primeiro sorteio, como que é? Sorteio. Primeiro sorteio. Não, se eu não ganhar, eu vou ficar nervosa. Então faz a prece primeiro. De 1 a 50, viu? De 1 a 50. Pessoal, presta atenção aí no número, viu? Posso falar? Pode falar. 23. Obrigada. Mas, parabéns. Feliz Dia das Mães. Podemos encerrar? Então vamos fazer a nossa prece final. Quando chegamos a uma casa espírita, já começamos a receber os passes magnéticos da espiritualidade. E durante todo o tempo que aqui estamos, ouvindo as preleções, trabalhando, continuamos recebendo estas bênçãos. Gostaríamos que mais pessoas pudessem recebê-las. Então levamos o pensamento até nossos familiares, amigos, pessoas da comunidade que não estão aqui, mas que possam, através da nossa vibração, potencializada pela espiritualidade socorrista, levar essas energias até os corações que nos são caros. Mestre Jesus, temos a convicção de que onde 2 ou mais pessoas se reúnem em teu nome, lá se faz presente. Por isso sentimos a tua presença neste instante. Não só iluminando esta casa abençoada, mas toda a cidade e chegando aos nossos lares. Portanto, não temos nada a pedir, porque sabemos que recebemos muito mais do que merecemos. Apenas agradecer e, com alegria cristã, encerrarmos a nossa atividade doutrinária desta noite. Que assim seja muitas vezes, Senhor.